Aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, 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 aleluia. Chegamos aqui mais um dia, abrindo aqui o nosso cronograma do nosso desafio. $142. Aleluia, louvado seja Deus. Bíblia Scofield. Estou lendo aí nesses 142 dias aqui. Hoje, nosso 56º dia, 56 dias dos 142 do nosso desafio. Hoje eu estou usando essa camisa rara, né, que é uma camisa do desafio 42 dias de 2014. Nós tivemos na Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, nós tivemos uma edição especial durante a Copa do Mundo, desafio 42 dias, nós lemos a Bíblia toda em 42 dias ali, durante aquele período da Copa do Mundo, né? E aí eu estou hoje com essa camisa aqui, que é uma camisa rara, né? Que eu tenho aí, que eu não uso no dia a dia, mas hoje eu coloquei aqui para poder fazer essa leitura, essa live. E eu não sei se alguém percebeu, mas eu até compartilhei isso lá no grupo, né? Até agora eu não repeti nenhuma camisa nas lives aqui. Todos os dias eu estou usando uma camisa diferente. São 56 dias, né? E sempre com uma camisa diferente aqui. Não sei se eu vou conseguir as 142, né? 142 dias, 142 camisetas. Mas vamos ver até onde eu vou conseguir usar uma camisa diferente. Tem algumas que são camisas que eu não uso mais no dia a dia, elas ficam guardadas. Porém, eu vou estar usando aqui nas lives, né, sobre os nossos desafios que a gente tem feito ao longo desses 14 anos, desde quando a gente fez o primeiro desafio, 42 dias, em 2010. Primeira vez que nós lemos a Bíblia toda em 42 dias, que é essa camisa que está atrás de mim aqui no quadro. Foi a primeira camisa do primeiro desafio, 42 dias, em 2010. O meu amor mandou fazer esse quadro aí com ela, como memorial. E aí, depois disso, nós tivemos diversos desafios, não só da leitura bíblica, mas muitos que a gente tem feito, né? E os desafios têm nos ajudado a crescer, a avançar, a prosseguir aí, né? Quando eu fiz esse aqui há 10 anos atrás, da Copa, foi ali a minha 8ª leitura, mais ou menos, da Bíblia inteira, né? Que, graças aos desafios, foi me motivando, me desafiando a ler a Bíblia vez após outra inteira, né? E aí, hoje eu estou aqui na minha 31ª leitura da Bíblia toda, né? Prosseguindo aí, lendo a Bíblia toda até Jesus voltar, né? Esse tem sido nosso lema aqui na Rede Insana. Ler a Bíblia toda, vez após outra, até que Jesus venha. E nós estamos agora em mais uma leitura agora, aqui de 142 dias. Vamos começar uma leitura para você que não está ainda aí num desafio nosso, numa leitura da Bíblia toda. Nós vamos começar mais uma jornada de 72 dias que a gente também faz todos os anos, nos últimos 72 dias do ano. Então agora em outubro, a partir do dia 22, vai ser possível você começar aí o desafio 72 dias e ler a Bíblia toda ainda esse ano. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada um desses desafios. Obrigado pelas vidas que estão sendo transformadas, impactadas, Deus, pelo Senhor, através dessa estratégia, Deus, que o Senhor nos deu, através, Senhor Deus, de cada desafio que o Senhor tem nos dado, que tem mudado vidas, que tem transformado histórias, que tem feito a diferença na vida das pessoas. Deus, obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui cumprindo o teu propósito, gastando a nossa vida para o Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, conhecendo o Senhor e crescendo
em conhecê-lo, prosseguindo em conhecê-lo, Pai. Que o Senhor nos ensine cada vez mais, Deus, a respeito de quem Tu és, a respeito de qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, precisamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido através da Tua palavra. E que o Senhor nos permita, abra os nossos olhos e nos permita enxergar a Tua verdade, a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ilumina os olhos do nosso coração para enxergarmos a Tua verdade, que ela transforme as nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E como eu sou grato ao Senhor pelas vidas que estão sendo impactadas através dos nossos desafios, né? Estou aí constantemente recebendo testemunhos. Ontem eu recebi aqui essa camisa de presente direto lá do Amazonas, de Maués, interior do Amazonas, né? Então eu recebi essa camiseta aqui, lá da região, e junto com essa cartinha aqui, né? Obrigado por sua disposição em servir ao Senhor e a nós. Os desafios da Rede Insana têm me ajudado a ser uma nova mulher, né? Então eu recebi essa cartinha aqui de gratidão pelos nossos desafios, né? Então aí tem sido muito gratificante poder fazer esse trabalho e abençoar aí vidas de diferentes lugares do Brasil e também de outras nações que têm participado dos nossos desafios. Então vamos lá. Continuando então 1 Reis, capítulo 9, nós seguimos aqui lendo a respeito da vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 9. Tendo Salomão acabado de construir o templo do Senhor e o palácio do rei, e tudo o que desejou construir, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Consagrei o templo que construíste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se andares perante mim, como andou Davi seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Se vós e vossos filhos, porém, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e a este templo que consagrei a meu nome. Lançarei longe da minha presença. Israel será objeto de zombaria entre todos os povos. E deste templo, que é tão exaltado, todo aquele que por ele passar pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: porque deixaram o Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus antepassados, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Então o Senhor promete aqui, né, que se eles se voltassem para outros deuses, eles iam padecer, inclusive perder ali a terra, e o templo seria devastado, como de fato depois a gente vai ver que foi o que aconteceu na história de Israel. Verso 10. Ao fim de 20 anos concluiu Salomão as duas construções, o templo do Senhor e o palácio do rei. Como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, mas não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, meu irmão? Não. Verso 13, repetindo. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E lhes chamaram terra de Cabul até hoje.
Ora, irão enviar ao rei 120 talentos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para edificar o templo do Senhor e o seu próprio palácio, os terraços de apoio, o muro de Jerusalém, como também Azor, Megito e Gezer. Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer e a queimara e matara os cananeus que moravam nela e a dera em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim reconstruiu Salomão Gezer, Bet-Oron, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e o que desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram um dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a trabalhos forçados até hoje. Dos filhos de Israel, porém, não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Eram estes os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão. 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Logo que a filha de Faraó subiu na cidade de Davi para o palácio que Salomão lhe havia construído, edificou ele os terraços de apoio. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim terminou ele a construção do templo. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros que conheciam o mar com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo o que ia no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, o palácio que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus olhos. Deveras não me disseram metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, constituiu-te rei para executares juízo e justiça, e deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais vieram especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir traziam ouro, trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa maneira de sândalo fez o rei balaústres para o templo do Senhor e para o palácio do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tanta madeira de sândalo nunca mais se trouxe nem se viu até o dia de hoje.
O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado da sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e a sua comitiva. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos, além do que vinha dos vendedores de negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. 666 talentos, 666. Também o rei, verso 16, também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus e o alto do... Repetindo o verso 19. Tinha o trono 6 degraus e o alto do espaldar do trono era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões em pé junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se fizeram obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Ano após ano, cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como as figueiras bravas que estão nas planícies. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Cue. Os comerciantes do rei os compravam de Cue. Importava um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Também os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, Salomão, com toda a suntuosidade aí do seu trono, do seu reinado, com abundância, com muita abundância mesmo. Comentário da Scofield aqui, de 1 Reis capítulo 10, essa palavra almug que aparece no verso 11 aqui, ele fala aqui que é transliterado almug em algumas versões e no plural almugins, às vezes traduzido por sândalo. É uma madeira de fibras finas, perfumadas, empregada para trabalhos ornamentais e, portanto, especialmente adequada para o propósito para o qual Salomão a empregou. O sândalo não é conhecido naquela região, mas Salomão importava especiarias e madeiras aromáticas do Oriente para o templo. 11. 1 Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração.
No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou Salomão um alto em Quemós, a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca desse negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse outros deuses, ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita, da estirpe real de Edom. Estando Davi em Edom e subindo Joabe, comandante do exército, para enterrar os mortos, feriu todos os homens em Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todos os homens em Edom. Hadade, porém, ainda menino, fugiu com alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, e foram ao Egito. Levantaram-se de Midian e foram a Parã. Então tomaram consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com o faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, forneceu-lhe sustento e lhe deu terras. Hadade de tal maneira ganhou a simpatia de Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou no palácio real, onde Genubate esteve entre os filhos de Faraó. Ouvindo Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me ir para que eu volte à minha terra. Faraó, porém, lhe disse: o que te faltas comigo, que procuras partir para a tua terra? Disse ele: nada, mas deixe-me ir. E Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ajuntou ele homens e se fez comandante de um esquadrão. Quando Davi destruiu os de Zobá, os rebeldes foram para Damasco, onde habitaram e fizeram rei a Rezon. Rezon foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, acrescentando ao mal que Hadade fazia. Assim Rezon reinou sobre a Síria e foi inimigo de Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zerua, rebelou-se contra o rei. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei Salomão. Contra o rei. Repetindo, 27. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e fechado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem valente e capaz. E vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou-o sobre toda a carga da tribo de José. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-o o profeta Aías, o Silonita, no caminho. Este usava uma capa nova.
Os dois estavam sós no campo, e Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isso porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardarem os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Não tomarei, porém, da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Da mão de seu filho, contudo, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. A seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que te ordenar, o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma dinastia firme, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para com o rei Sisaque, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Quanto aos mais atos de Salomão, e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foi 40 anos. Então dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui a gente vê terminando o reino de Salomão. No final da vida de Salomão, então, ele se perdeu. Ele foi reprovado por Deus. Salomão teve uma história diferente de Davi, seu pai. Davi passou muitas guerras e muitos desafios para chegar ao trono. Foi perseguido por Saul durante anos. Depois, quando ele começou a reinar, reinou só 7 anos em Hebrom, para depois reinar mais 33 anos em Jerusalém. Foi muito resistido durante o seu reinado, enfrentou muitos desafios. O tempo inteiro ele estava enfrentando desafios, então ele estava sempre dependendo de Deus, sempre buscando a Deus, como nós vimos, sempre quebrantado diante do Senhor. Quando ele errava, ele corria para corrigir diante do Senhor. E em Salomão, a gente já vê algo diferente em Salomão. Salomão era o filhinho do papai, que recebeu aí praticamente tudo pronto para a construção do templo, e que fez com muita excelência toda a construção, construiu o seu reino. Porém, ele teve paz durante o seu reinado, não teve muitos inimigos como Davi teve, e ele ficou de boa. E nesse ficar de boa, uma vida sem desafios, Salomão então começou a se envolver com mulheres, que fez com que ele se voltasse para seus deuses, e isso fez com que ele fosse muito reprovado por Deus, ao ponto de Deus querer tirar o reino completamente ali da casa de Davi, só não tirou por causa da promessa que ele tinha feito a Davi. Aí o Senhor levanta 2 inimigos aqui contra Salomão no final da sua vida, e levanta também o Jeroboão. Quem foi o Jeroboão? Jeroboão foi o cara para quem o Senhor entregou 10 então das tribos, dividindo então o reino agora. Aqui então, a partir desse momento, o reino passa a ser dividido. O reino passa a ser dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. Então Jeroboão vai reinar sobre Israel, sobre 10 tribos, e ali Roboão, o filho de Salomão, vai reinar sobre Judá, que é
um outro reino. E a partir desse momento, então, nós temos essa divisão do reino, e a gente vai ver agora, a partir daqui, reis de Judá e reis de Israel, porque são dois reinos separados que, por vezes, inclusive, estiveram em guerras, e em alguns momentos tiveram paz entre eles. Então, essa divisão aconteceu por causa dessa reprovação de Salomão ali. Ele foi reprovado e Deus, então, disse que tiraria o reino, mas deixaria ali um filho de Davi sempre reinando sobre Judá, para manter a promessa que ele fez a Davi. E aí agora nós vamos conhecer um pouco a respeito de Roboão e de Jeroboão, esses dois reis que estavam reinando aí sobre Judá e sobre Jerusalém e sobre Israel. Capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12. Foi Roboão a Siquém, pois todo o Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles: Se hoje te tornares servos desse povo, e o servires, e respondendo-lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. E lhes perguntou: Que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe deram. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei Roboão, contudo, conseguiu subir em seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a tribo de Judá, a Benjamim e ao restante do povo:
Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é que fiz esta obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Dali saiu e edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão o rei Roboão, e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes. Repetindo, 31. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. E instituiu uma festa no 8º mês, do 15º dia do mês, como aqui se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. E em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 12 aqui então mostra como que Roboão poderia ter reinado, dado continuidade ao reino ali. Ele então pede conselho aos mais velhos e também aos mais jovens, e ele fica com o conselho dos mais jovens de que ele deveria ser mais duro e mais rígido do que seu pai, ao invés de flexibilizar no seu reino. E aí isso se tornou um problema, porque aqueles homens se revoltaram contra Roboão, e aí seguindo Jeroboão. Jeroboão é levantado rei, então, em Israel. E a gente vê aqui outro problema. Eu sempre ministro sobre Jeroboão. Nós vamos começar agora o propósito paternidade no dia 15, onde a gente fala da paternidade de Deus. E trabalhamos a questão da autoestima, da sua autoimagem, de quem você é em Deus, a sua identidade como filho, o quanto que essa mentalidade órfã, o quanto que esse espírito de orfandade trouxe tantos estragos ao longo da história, como a gente viu no caso de Jefté, como a gente viu em outros casos na Bíblia. E aqui nós vemos também na vida de Jeroboão. A Bíblia diz que a sua mãe era viúva, então ele era um órfão, e ele tinha um problema de identidade. Você descobre isso aqui. Jeroboão recebeu uma promessa. Deus levantou o profeta Aías e falou: olha, você vai reinar sobre 10 tribos. Deus está te entregando 10 tribos de Israel. Então ele tinha uma promessa de Deus, ele precisava se agarrar e confiar naquela promessa ali do Senhor para a vida dele. Jeroboão também foi perseguido por Salomão durante todos os dias ainda da vida de Salomão. Ele precisou ficar escondido, exatamente como aconteceu com Davi. Então Jeroboão tinha tudo para ser como Davi. Jeroboão era para ser alguém que aprovado por Deus quando perseguido por Salomão, porque foi assim que aconteceu com Davi em relação a Saul. Ele tinha promessa de Deus, então ele só precisava confiar e ele seria um rei ali levantado por Deus que prosperaria no seu trono. Porém a insegurança fez com que Jeroboão levantasse 2 bezerros de ouro. Ele ficou com medo do povo se voltar contra ele e voltar-se para Roboão, para o reino de Judá, indo adorar a Deus lá e se voltando contra ele. E essa insegurança, mesmo tendo a promessa de Deus, essa insegurança dele fez com que ele levantasse então aqueles 2 bezerros de ouro. Então, se um bezerro de ouro aborreceu o Senhor, imagine 2. E aí aqui eu falo, o golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. Estava escrito, eles já conheciam ali na história de Israel.
o tanto que o povo de Israel foi reprovado ali no deserto, quando saíram do Egito, por levantarem um bezerro de ouro. E agora Jeroboão levanta 2, né? E isso se tornou um grande problema. E Jeroboão se tornou um arquétipo, um modelo de alguém que foi muito reprovado por Deus. Aí, né? Então, a gente vai ver isso daqui em diante. E ele é constantemente citado na história dos reis de Israel por causa desse seu posicionamento. Levantou sacerdotes do jeito dele, estabeleceu festas, fez tudo do jeito dele, não segundo a palavra, não segundo a orientação de Deus. E aqui a gente tem um forte ensino sobre o perigo de fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. O perigo de não confiarmos nas promessas do Senhor, o perigo de não nos apegarmos à palavra de Deus e às promessas dele, e de tentarmos dar um jeitinho por causa de insegurança, por causa do medo, por não sabermos quem nós somos e quem é o Senhor, a gente tomar decisões aí precipitadas, contrárias à vontade de Deus, e o quanto que isso traz consequências para nós e para aqueles que nós lideramos, aí fomos chamados para liderar. Então isso é muito sério, e aqui Jeroboão a gente tem essa pedagogia, esse ensino aí para as nossas vidas. 1 Reis capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera sobre ele se secou e não voltava ao normal. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: ora ao Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída, e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. O homem de Deus, porém, disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim foi-se por outro caminho. Perdão. Assim foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me um jumento. Selaram-lhe o jumento, ele montou e foi após o homem de Deus. Encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O profeta velho estava mentindo. Verso 19. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ou seja, esse homem de Deus desobedeceu a palavra do Senhor, porque aquele profeta velho mentiu e disse que um anjo tinha dito para ele que ele deveria ficar. E aí ele desprezou a palavra que ele tinha recebido do Senhor para poder receber essa
instrução mística aqui, que era uma mentira, né? Mais uma instrução para a gente aqui, o perigo, né, de você não ficar com a palavra que você ouviu de Deus aí, e dar ouvido a outras palavras, né, que pessoas podem trazer como se fossem de Deus e não se apegar à palavra que você ouviu de Deus. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Assim diz o Senhor: porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltastes, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos: selai-me o jumento. Eles o selaram. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do jumento e o levou de volta à cidade para o chorar e enterrar. Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, pois certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Este foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua destruição e extinção da face da terra. Então esse profeta aqui morreu por ter desobedecido ao Senhor, porém a palavra dele se cumpre. Depois lá na frente vai nascer Josias, como ele disse, que vai exterminar aqueles sacerdotes, como ele falou. Porém, ele morreu. Isso também é pedagógico e nos ensina que a palavra é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior do que o mensageiro. Por mais que o mensageiro tenha sido reprovado, não tenha permanecido. Recebi uma palavra de Deus através de um homem de Deus, e esse homem de Deus depois deixou de ser um homem de Deus. Se perdeu aí ao longo do caminho. Mas a palavra que eu recebi, ela permanece ali. Se é uma palavra de Deus, ela vai se cumprir, independente de quem tenha sido o mensageiro que Deus usou. Foi o que aconteceu aqui. E Jeroboão, reprovado ali, continua sendo reprovado por Deus, porque a sua insegurança o levou a levantar bezerros de ouro e levantar uma adoração que foi reprovada. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, aquele que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de acontecer a este menino. A mulher de Jeroboão fez o que ele mandou, e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não podia ver, os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua idade. O Senhor, porém, disse a Aías: a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás. Ao entrar, ela fingirá ser outra. Assim, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te exaltei do meio do povo e te constituí líder sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da família de Davi e o dei a ti, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição. Provocaste minha ira e me lançaste para trás de suas costas. Por causa disso, trarei o mal sobre a família de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel. Lançarei fora os descendentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. O Senhor o disse: quanto a ti, levanta-te e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. De Jeroboão, só este entrará em sepultura, porque foi o único da família de Jeroboão, em quem se achou coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor levantará para ti um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão. Este é o dia, sim, desde agora. E o Senhor ferirá Israel, para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E abandonara a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi para Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo, o profeta Aías. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi de 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamá Amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com os seus pecados que cometeu, e o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes sagrados sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Tomou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Tomou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta do palácio real. Quando o rei entrava no templo do Senhor, os da guarda os usavam e tornavam a trazê-los para a sala da guarda. Quanto ao restante dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Era o nome da sua mãe Naamá Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então Roboão é esse que substituiu o ouro do templo de Salomão por bronze, né? E isso também é uma figura de como foi o reino dele, né? Exatamente isso. Ele deixou a excelência, deixou de seguir ao Senhor para se voltar a outros deuses, a outros ídolos, e foi reprovado por Deus. 1 Reis, capítulo de 15, nosso último de hoje. 1 Reis, capítulo 15.
No 18º ano de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Por amor de Davi, porém, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao restante dos atos de Abias, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, até a Maaca, sua avó, depois da dignidade de rainha-mãe, porque tinha feito uma abominável imagem ao poste sagrado. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no vale do Cedron. Embora ele não tenha tirado os altos, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Trouxe para o templo do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido entrar no território de Asa, rei de Judá, nem dele sair. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que ficara nos tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vê, mando um presente para ti, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriu Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naftali. Ouvindo-o, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificara. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, todo o seu poder, tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na sua velhice, padeceu dos pés. Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam Gibeton. Matou Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir, conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, pelos que fizera Israel cometer, e por causa da provocação
com que provocara a ira do Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Então aqui a gente vê a família de Jeroboão ser exterminada conforme havia sido previsto pelo profeta Aías de que aconteceria, porque Jeroboão foi reprovado e não ficaria um só dos seus descendentes. E assim se cumpriu essa palavra aqui. Então amanhã nós continuamos com a história dos reis de Israel e dos reis de Judá, o reino que agora está dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. E nós estamos aqui lendo a história desses reis, esse período que foi conhecido então como o reino dividido. Então vamos continuar amanhã, nós prosseguimos aqui no nosso desafio 142 dias. Hoje, 56 dias dos 142 dias do nosso desafio. Deus abençoe você, um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.